Olá, meus 900 mais. Hoje essa live é especial para alunos de escola pública que cresceram ouvindo que redação é difícil, mas o que eles não viram é que quase ninguém ensina a redação do jeito certo. Eu vou começar falando a verdade para vocês. A maioria dos alunos de escola pública, eles não travam na introdução porque eles são incapazes. Eles travam porque eles foram negligenciados. E porque muitas escolas ainda sequer têm redação como disciplina de verdade. Os alunos aprendem regras gramaticais, os alunos aprendem a marcar alternativa, mas quase nenhuma escola pública ensina o aluno a construir o seu pensamento no papel. Quase ninguém ensina o aluno a construir uma redação sem medo. Aí, o aluno da escola pública, ele chega ao Enem acreditando que o 900 mais é impossível. Mas eu posso dizer a vocês que o 900 mais não foi impossível para mais de 1.132 alunos que eu já ajudei durante todos esses 25 anos que eu estou na rede pública. Então, eu posso dizer a vocês que muitas vezes o que falta para o aluno da rede pública é a metodologia certa. Então eu quero que vocês comentem aqui quem é aluno de escola pública, porque essa live ela foi feita de maneira especial para você. Eu quero ver vocês aparecendo aqui, pensando no 900 mais como algo possível. Para quem não me conhece, eu sou Lívia Soares, especialista em redação do Enem, e eu tenho 25 anos de sala e estou ajudando alunos da escola pública a conseguirem entrar no curso dos sonhos com a redação 900 mais. Porque eu sei que muitos alunos da escola pública nunca tiveram na prática uma aula de redação. Quem nunca teve aquele professor que colocou o tema no quadro e disse assim: faça redação e que maravilha! Faça uma redação com esse tema e você simplesmente paralisa porque você não sabe como começar, você não sabe como desenvolver os argumentos e você não sabe concluir. Essa, infelizmente, é a realidade de muitos alunos da escola pública. A redação, ela é negligenciada e dentro dessa negligência, as notas alcançadas por grande parte desse público é abaixo de 900, dificultando a entrada na universidade. Quando a gente soma o percentual do ano passado de alunos que conseguiram notas acima de 900, minha gente, a gente só tem em torno de 14%, porque é somado 3% com em torno de 11%. 3% do pessoal que conseguiu 920, 940, 960 e até 980, como eu tive a Giovana, que conseguiu 980. Para quem não sabe, o 980 é o 1000 técnico. Aquela nota de um corretor dá 1000 e o outro dá 960. É essa nota 980. E isso é muito raro, oriunda de aluno de escola pública, é muito raro mesmo. Então, a gente tem um percentual de em torno de 14% do alunado com essa nota, e desses 14%, a maioria vem de escola particular, não vem de escola pública. Então, o que é que a gente pode observar? Que a redação ela é negligenciada pelo sistema, mas a gente está aqui para trazer conteúdos toda terça-feira, às 20 horas, de qualidade, para você, aluno, que nunca ouviu falar em redação, que nunca praticou, mas que quer aprender a estrutura, quer aprender a argumentar, quer aprender a desenvolver, quer aprender hoje a fazer uma introdução, que seja uma introdução impactante, que seja uma introdução que chame a atenção do corretor, que seja uma introdução que o corretor só tem 1 minuto para corrigir o seu texto todo, mas quando ele pega o texto 900 mais, ele já percebe pela introdução. Então, um texto bem feito, minha gente, ele já aparenta na introdução, como também um texto que não é bem feito. Um texto que não é bem feito, ele já mostra vestígios na introdução. Na introdução,
ela vai guiar os próximos passos, que são os desenvolvimentos. Então, a gente tem que fazer uma introdução bem feita para que o corretor consiga, de maneira rápida, de maneira objetiva, saber, prever o que vem depois. Por isso é que a gente diz que a nossa introdução ela tem que ter um direcionamento argumentativo. A gente tem que colocar tudo antes para que o corretor não tenha trabalho. Quanto menos trabalho o corretor tiver, maior será a sua nota. Se você der muito trabalho ao corretor, ele vai tirar ponto de você. Eu sei disso porque eu passei 6 anos da minha vida corrigindo, inclusive para essa banca que é hoje, o Sebrasp. Então eu sei tudo o que acontece por trás das câmeras, sem falar que todo ano eu estou me capacitando com profissionais que fazem parte da banca de correção. Então, voltando à introdução, o problema, minha gente, não é a falta de acesso à redação, o problema é a falta de método. Redação a gente consegue ver por várias maneiras. Agora, o método, será que eu tenho um método que vai me levar aos 900 mais? Será que eu tenho uma metodologia que vai me levar aos 900 mais? Então, essa live, ela é para quem lê o tema e já se sente desesperado. Você vai resolver isso hoje. Para quem fica 20 minutos olhando para a folha e não sai nada. Ou para aquele aluno que escreve e depois ele apaga, escreve de novo, apaga novamente. Isso vai deixar de existir a partir de agora. E eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Isso acontece muito de apagar, voltar, porque os alunos da escola pública, eles simplesmente têm a redação como algo a mais. E nem sempre o professor quer colocar algo a mais em um sistema que não valoriza o ensino de redação. O sistema público nacional, ele atrela a BNCC, redação à capacidade de argumentar, de ler, de língua portuguesa. Mas aí a gente tem que observar o seguinte, que o Enem ele tem as suas especificidades, as suas regras. E se eu não souber as regras do Enem, consequentemente, eu não consigo desenvolver isso que a BNCC me diz, que é argumentar, que é ler, que é interpretar. Isso eu consigo desenvolver numa redação normal, mas na redação do Enem eu preciso entender as regras do jogo para poder desenvolver a minha redação. Então a introdução que a gente vai aprender aqui hoje é aquela introdução impactante. Em muitas escolas públicas, redação ela só aparece de vez em quando o professor é aguçado pela Secretaria de Educação, como uma atividade aleatória, ele vai lá no quadro e coloca um tema e pede para vocês fazerem, ou quando está perto do Enem, para desencargo de consciência, é lançada uma disciplina, uma redação, mas ela não é disciplina, ela não é decisiva, do jeito que ela é colocada para o aluno da rede pública, ela não é decisiva na hora do SISU, porque o aluno não se sente capaz de chegar aos 900 mais. Então, vendo tudo isso, a gente sabe que se eu não tenho uma correção individual, se eu não tenho a construção de um repertório por meio de atividades de aula teórica, eu não consigo atingir a nota alta. Então, a nota desses 14%, minha gente, é uma nota realmente difícil de atingir quando não se tem um direcionamento e uma prática semanal. Se tem uma coisa que eu posso dizer a vocês, garantir com toda excelência, é a prática é que faz com que você chegue aos 900 mais. O aluno que não está praticando uma redação por semana não está chegando aos 900 mais. Por quê? Porque teve uma dificuldade acrescentada na correção do Enem. Então, coisas que eram válidas em 2024 não foram válidas em 2025. A correção ficou mais difícil, sim. Hoje, a gente tem essa dificuldade, inclusive, o mesmo erro sendo retirado pontos
em 2 competências, coisa que até 2022, 2023, a gente sabia que não era permitido. Então, a gente tem o mesmo erro sendo descontado muitas vezes na C2 e na C3. E isso fez com que a gente tivesse uma média menor do que a média que a gente já tinha, que era 660. 660 você não passa em canto nenhum, em curso nenhum, com uma redação 660. Essa é a média do brasileiro. Do nível que o brasileiro tá das competências é o nível mediano, que é o nível 3, que vale 120 pontos. Ou seja, dos 200 pontos, grande parte do Brasil está só chegando aos 120 pontos. Por quê? Porque há uma negligência nessa prática, nesse ensino de redação na rede pública. Há uma negligência por parte dos profissionais e do sistema das secretarias de educação. Eu até acredito que essa negligência pode ser por falta de uma política pública, mas muitas vezes essa negligência nos parece proposital. É para que eu não capacite o aluno da escola pública, para muitas vezes ele não tomar o lugar da escola particular. Ou ele simplesmente sentar do lado do filho da escola particular. Então, muitas vezes a gente pensa que é proposital. Então, tem vaga que vai sobrar para quem? Para a demanda geral, que a gente sabe para onde vai. Então, hoje eu quero que vocês tenham uma coisa em mente, saindo dessa live, tenham uma coisa em mente. Que a escola pública, ela consegue sim aprender, alunos da escola pública conseguem sim aprender, desde que ele tenha a estrutura e a metodologia certa. Então, ele consegue sim fazer uma introdução muito acima da média, uma introdução que vai dar gosto de ser lida, porque a redação, ela não é dom, minha gente, ela é direcionamento, presta atenção nisso. Redação 900 mais não é de pessoas que começam com frases perfeitas, não. É aquele aluno que começa pela estrutura certa. Então, eu não preciso esperar que venha nenhuma inspiração, não. Eu não sou mais inteligente pelo fato de fazer uma redação acima de 900, não. Eu só consegui organizar o pensamento de maneira melhor. E isso é o que eu vou te ensinar hoje. Pega caneta e caderno para aprender. Primeiro, os 3 elementos de uma introdução impactante. Eu tenho 3 elementos que devem aparecer para que vocês consigam pontuar na competência 1, 2, 3 e 4. Essas são as competências avaliadas numa introdução bem feita. Então, todas as vezes que eu tiver uma introdução bem feita, eu vou ter, anote aí, o tema. Primeira coisa que eu tenho que lembrar de colocar na minha introdução é o tema. Eu tenho também que confirmar o problema. Eu tenho que confirmar que a questão do idoso, como foi o tema do ano passado, é um problema persistente até hoje. Eu tenho que confirmar que a mulher, como foi o tema do Enem já, trabalha mais do que o homem, em trabalhos muitas vezes que não são valorizados. Eu tenho que confirmar que ainda nós encontramos poucas mulheres na ciência, como foi o tema do PPL. Para quem não sabe o que é PPL, é o Enem das pessoas privadas de liberdade ou daqueles alunos que adoecem e podem fazer a segunda chamada. Então, recapitulando, primeira coisa que eu tenho que colocar na minha introdução é o tema. Eu vou confirmar que esse tema é um problema e depois eu vou trazer as teses. Quem é a tese? A tese nada mais é do que o culpado. Então, eu tenho que culpar 2 esferas sociais. Eu posso culpar o governo, eu posso culpar a mídia, eu posso culpar a sociedade, eu posso culpar a escola, eu posso culpar a ONG, o indivíduo. Isso são esferas sociais. Então, eu posso culpar qualquer uma das esferas sociais. Coloquei essas 3 partes, eu já vou ter uma introdução bem feita. Eu vou mostrar a vocês como fazer isso.
Que o problema muitas vezes, minha gente, é porque o aluno da escola pública, nunca teve acesso, isso de maneira clara. Ele realmente nunca teve alguém que desmontasse a redação em 12 partes para tornar a redação algo simples. E é isso que eu vou fazer hoje com vocês aqui. Já entreguei a vocês as 3 primeiras partes: tema, problema e 2 teses. Agora eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu respondo já, minha gente. Quando você tem um tema como desafios da educação no Brasil. Então, eu tenho esse tema que a gente já viu que veio a educação dos surdos no Brasil, mas a gente poderia abordar o assunto novamente só com outro tema. O Enem, ele não repete tema, mas ele repete assunto. Mulher já caiu várias vezes no Enem. Mulher é assunto. Ele pega vários temas voltados para a mulher. A saúde mental já caiu 2 vezes. Saúde mental, os estigmas e saúde mental do trabalhador. Então, a gente vê que o Enem, ele repete assunto, mas ele não repete tema. Então, diante desse tema, desafios da educação no Brasil, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, anota do que fala esse tema. Então, do que é que esse tema está falando? Do que é que eu tenho que falar quando eu me deparo com esse tema? Primeira resposta, e até fácil, né, minha gente? É sobre educação. Mas preste atenção na segunda. A segunda pergunta é: por que isso é um problema? Isso ainda é um problema? Mesmo em 2026, a educação do Brasil ainda é problemática? Infelizmente sim, né, minha gente? Porque se não fosse problemático, o que é que aconteceria? A gente chegaria a mais alunos com notas 900, a mais alunos dentro das universidades. Infelizmente é isso que a gente não vê. A gente vê sempre uma parcela socialmente favorecida, economicamente favorecida, ocupando os lugares que deveriam ser também de uma parcela que não é economicamente favorecida. Então, a gente poderia ter um 50-50%, mas a gente não vê isso. A gente vê muito mais gente com condição do que gente sem condição na universidade pública. Por que eu falo isso? Porque tem 15 anos que eu sou funcionária da Universidade Federal de Alagoas e tem 25 anos que eu estou nesse meio universitário entre aluna, depois volto com mestrado e depois volto com a minha efetivação em concurso público. Então, é isso que eu vejo. São pessoas que estão lá e que têm, muitas vezes, cursinho de redação, muitas vezes tem redação como disciplina várias vezes durante a semana. E você, aluno da escola pública, tem redação? Quantas vezes por semana o professor coloca aula de redação para você? Diz aqui, quem é do público. Quantas redações por mês você faz? Voltando ao tema de educação, como é que está a questão da educação, a gente pode fazer a terceira pergunta, que é: por que é que isso acontece? Por que é que eu ainda tenho uma educação precária no Brasil? Aí eu vou pensar em 2 teses. Eu vou pensar em 2 causas. Por que é que isso acontece? Eu pensei falta de investimento e desigualdade social. Mas aí o aluno poderia colocar: ah, professora, eu pensei em falta de investimento de políticas públicas eficazes e eu também pensei de falta de debate social. Ok, você colocou 2 culpados. Sempre coloque 2 culpados. A introdução, que é o que a gente está falando hoje, ela tem em torno de 5 a 7 linhas. Outra coisa que eu tenho que informar e que eu sempre falo nas minhas lives: caneta de fazer redação, minha gente, é a 07 ou 05. Nada de fazer uma redação com caneta 1.0,
porque a 1.0 é muito grossa e eu tenho que colocar em média 15 palavras na mesma linha. Então, se eu tenho que colocar 15 palavras na mesma linha e com a 1.0 eu estou colocando só 10, não vai dar para eu colocar as 12 partes que uma redação bem feita precisa. Uma redação 900+, ela tem 12 partes. Hoje a gente vai trabalhar as 3 partes da introdução. Na próxima live, que é terça-feira, eu vou trabalhar com vocês as 3 partes do desenvolvimento e depois as 3 partes da conclusão, fazendo com que eu consiga fechar as 12 partes. E a gente tem muita coisa para ver esse ano. Você sabia que existe tema positivo e tema negativo? Você sabe quais são os fatores que zeram? Eu ainda vou trazer lives falando exatamente disso para vocês. O aluno que nos acompanha aqui, ele vai ficar ciente das coisas que não são faladas para o aluno da escola pública. As coisas que não são faladas dentro do ambiente escolar. Então, essa galera que tem esse privilégio de ter uma professora oriunda de escola pública, que luta pela escola pública e a inclusão de redação como disciplina, para melhorar o quê? O índice educacional de vocês, porque redação empodera, redação faz pensar, redação faz com que o aluno transcenda de onde ele está para um nível, como o próprio nome diz, nível superior. Então, exatamente, eu consigo fazer exatamente isso quando eu vou ensinando vocês a fazer uma redação bem feita. No Brasil, eu poderia começar a minha introdução assim. No Brasil, a educação ainda enfrenta desafios estruturais ligados a quê? Ligados à desigualdade social e à insuficiência de investimentos públicos. Foram essas 2 coisas que eu falei. Fatores que dificultam o acesso à oportunidade e comprometem o desenvolvimento nacional. Isso aí é uma introdução que tem exatamente tudo que o Enem quer. Vou dizer outras coisas a respeito de introdução. Eu não vou falar sobre tema positivo e negativo, minha gente, hoje, porque é outro assunto e eu quero trazer bem mastigadinho para vocês, porque o Enem, o ano passado, ele colocou um tema positivo e muita gente tirou nota baixa porque não sabia transformar esse tema. Não sabia tirar o tema de positivo e colocá-lo em negativo. Então, eu preciso trazer algo bem exemplificado, bem minucioso, mas eu garanto a vocês que vocês vão ver aqui logo depois que eu trouxer conclusão. Então, na próxima terça é desenvolvimento, na outra é conclusão, aí na outra eu trago tema positivo e negativo. Acompanha toda terça-feira às 20 horas, porque a gente está fazendo algo com muito amor para vocês, em 30 minutos de muito conhecimento. Eu quero que vocês me digam, vocês perceberam que não é mágica, que é simplesmente ter uma estrutura, ter algo claro, ter uma direção, é isso que vocês precisam? Eu quero deixar claro aqui, minha gente, algo principalmente para os alunos de escola pública que estão aqui. Vocês foram convencidos durante todo o tempo da vida de vocês que redação é algo impossível. Mas eu digo com todas as palavras, redação é técnica, é possível. É exatamente isso que os meus alunos, eles entregam no dia da prova do Enem. Saber colocar tudo no seu devido lugar facilita para o corretor, mas facilita também o gasto de tempo seu. Porque uma redação bem feita, ela deve girar em torno de 1 minuto, de 1 hora a 1h10 minutos. Então, passou desse tempo, você já vai comprometer a prova de linguagem. Então, eu tenho que fazer uma redação no máximo em 1h10, estourando 1h30, porque isso prejudica a última prova, que é a prova de linguagem. E outra coisa, redação se faz rascunho. A ordem no dia que já está marcado e que, inclusive, quem o fez, a sua inscrição,
faça. Aluno de escola pública deve confirmar. A inscrição tá automática, mas se não for confirmada por vocês, ela não vai ser validada. Então, alunos de escola pública têm que entrar no site, confirmar, não vai precisar preencher nada, porque já está tudo lá, mas precisa da confirmação para que vocês cheguem ao Enem na data já colocada pelo governo, com uma redação bem feita. Então, naquele primeiro dia, você vai fazer o quê? Você primeiro vai fazer o rascunho da redação, com a caneta 05 ou com a caneta 07. Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer a prova de humanas. A cada 15 questões, coloca no gabarito. A cada 15 questões, coloca no gabarito. Depois que você fizer as 45 questões de humanas, você vai voltar e passar a limpo a sua redação. Lembre sempre de ler antes de passar a limpo. Fez a leitura, passou a limpo, vai para a prova de linguagens. A cada 15 questões, coloca lá no gabarito. Outra coisa, terminou a prova de linguagens, quem fez a redação em 1h10 vai ter tempo, sim, de olhar novamente a sua redação antes de entregar ao fiscal. Professora, adianta o que olhar? Adianta, porque se você esquecer um acento, você coloca. Se você esquecer uma vírgula, você coloca. Se você errou, como é que faz se eu errei, professora? Já que já está no original, você vai passar um tracinho e vai escrever a palavra certa na parte de cima. Um único tracinho, anulando aquela palavra, e vai escrever certo em cima. Pode, professora, pode. Inclusive, teve redação nota 1000 que fez isso. É simples. Faz o rascunho, faz a prova de humanas, passou a limpo a redação, vai para a linguagem. Por último, lê a redação antes de entregar. A redação é a única que vale 1000. A redação é a única que vale 20% da sua nota. E redação é a única que você pode aprender durante pouco tempo. Não precisa ser cumulativo, como as outras disciplinas que você tem. Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e tem o ensino médio. Redação não. Redação em 4 meses você aprende, desde que você tenha a produção e o feedback. Agora, eu quero revisar com vocês a estrutura da introdução. Contextualizou, deu o tema e depois vem com as 2 teses. Eu vou voltar porque tem uma pergunta aqui que eu acabei não respondendo. Mas quem quiser saber mais a respeito de redação, continua acompanhando a gente aqui. Quando o tema não é problema, você vai negativar, vai transformar ele em problema. Maravilha! Tem gente que gosta de fazer redação muito bem, com a técnica certa, minha filha. Você com certeza chega aos 900 mais. Só não chega se não tiver uma metodologia certa. Aí a gente infelizmente não chega. Fica no patamar ou do Brasil, que é 600 e agora é 632, era 660. Nós caímos para 632. Ou nos 800, que virou os 900. Agora, quando você sabe fazer sua redação com a metodologia e fazer padronizada, não tem quem segure você, porque redação do Enem é feita antes do Enem. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa live e dizer que estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. Qualquer coisa, clica lá no link da bio e vem ser 900 mais.